um laudo para a gente ver. Eu apaguei aqui os dados pessoais por conta do LGPD, mas só para vocês terem uma ideia, né? O que o perito faz ali na hora, o que ele preenche. Então, ele vai pegar aqui o número do aviso do sinistro, aqui no caso é a SOMPO, né? É uma vistoria final, a metodologia do seguro agrícola produtividade, o número da apólice, aí que vai ter o nome do segurado com os dados pessoais, o nome da propriedade e o município. Que dia que foi a vistoria e o total da área. As coordenadas, para poder estar confrontando se está de acordo com o croquis apresentado. A cultura, que é um milho plantado em cima de uma palhada de soja. E a data do período da ocorrência do evento. Então, aqui, estamos falando que foi de 1/4 ao 22/5. Tipo de cultivo é direto, em cima da palhada, não tem replantio, e é possível realizar o replantio. Não se aplica porque a gente já está ali na vistoria final. Qual o tamanho da área em hectares onde será realizado o replantio? Não tem. E na área onde a produção foi inviabilizada, o segurado deseja realizar o replantio, também não tem. O laudo de replantio final é o mesmo, tá? Número de talhão, 1, tamanho da área e o tamanho da área sinistrada. Então, o total da área é o mesmo da área sinistrada. Pode ser que seja parcial, ou se tem alguns talhões, ele vai aferir aqui. Na ocasião do sinistro, que estágio fonológico que estava a planta? V2 a V10. O estágio de desenvolvimento no momento da vistoria? R8. A cultura foi implantada em áreas de cultivo, considerada área de cultivo de grãos? Aqui é aquela regra que tem que ser mais de 3 anos. Tudo isso o perito vai analisar ali, e tudo isso é passível de cancelar e de não receber indenização, tá, gente? Data do plantio, para ver se é dentro da janela. A variedade, para ver se é homologada. E o stand, aqui no caso ele colocou que o stand estava ruim, que tinha ali de 1.7 a 2.3. Essa variedade, a gente já sabe de cabeça, ela deveria ter ali 2.5, né, para mais. O estágio da cultura condiz com a data do plantio, aqui está embaixo, aqui que sim. Por quê? Dependendo da hora que você aciona o perito na preliminar, ele conta ali os pares de folha, ele consegue ter uma noção se o plantio foi dentro do ZARC ou não. Caso negativo, ele vai pôr não aqui, e a gente vai ter que comprovar daí que realmente plantou dentro da janela. Previsão da colheita, 19/8, e o tipo de solo. Plantio dentro do zoneamento, sim. Foi confirmada a ocorrência do evento no item, o nexo causal, aqui ele detectou. Qual evento foi confirmado? Aqui não está falando qual evento que o produtor falou, é qual que foi confirmado. Isso aqui foi aquela do ano retrasado, geada e seca. A intensidade do dano foi severa. Tem RNC, lembra que a gente falou ali do risco não coberto, pragas e doenças? Aqui ele colocou que sim, falha no stand. A área afetada em hectares do RNC do item em questão, em caso de não se aplique de hectare zero, colocou 15 hectares, teve falha no estante, de um total de 33. E aí ele faz a conta, ó. Qual que é a redução por RNC no item em questão, em caso de não tiver zero? Ele colocou 15% de desconto. Aqui ele contou a população, tá? Ele relatou a população aqui em cima, e agora ele faz a conta, né? Quanto que tinha que ter? Tem que ter 55 mil e tinha 45, ele vai fazer a conta e vai chegar no resultado. Então, tudo tem metodologia, tá? Nada é tirado da cabeça ali do perito ou da seguradora. O espaçamento foi de meio, a colheita foi iniciada antes da vistoria. Aqui, por que pergunta? Toda vez que um produtor colhe a área antes do perito chegar, se ele colher mesmo que parcial, total não tem mais o que fazer, mas se ele colher parcial, o perito ele vai detectar aquela parte que colheu e ele vai considerar aquela parte colhida como produtividade esperada. Lembra lá no módulo 2 que a gente colocou produtividade esperada, nível de cobertura 65%, acaba chegando na produtividade garantida? Então, a produtividade esperada ela é alta, ela é a produtividade máxima da região. Então, se eu estou garantindo que 50 sacas, a produtividade esperada pode ser 80. Então, ele vai considerar aquela área colhida como uma produtividade esperada. Isso vai aferir, no final, ele pode ser muito prejudicado e acabar não recebendo seguro também. Então, aqui não colheu, se sim, ele colocaria aqui quantos metros para poder fazer a conta. Se sim, qual a data do início da colheita antes da vistoria? Não teve. Semente utilizada na área segurada é certificada. Nota fiscal da semente utilizada foi apresentada? Aqui,
dificilmente um cliente da Agrotec vai apresentar ali na hora para o perito, porque como a gente antecipa a solicitação de nota, a gente acaba mandando direto para a seguradora. Também não é uma regra, mas a gente já tem alguns acordos com as seguradoras e isso funciona muito bem. Aqui ele faz um detalhamento das observações. Então, a perícia foi acompanhada pelo próprio segurado, o qual forneceu todas as informações contidas nesse laudo. No momento da perícia, a lavoura apresenta estágio fonológico R8, que deveria ser plena fase de maturação fisiológica no ponto de colheita. A lavoura apresentou danos moderados e severos, sendo eles caracterizados pelo evento seca e geada, disparidade do porte de plantas, ao nexo causal, plantas e espigas, plantas com desenvolvimento comprometido, grão murcho, tudo isso a roça fala para a gente. Foi realizada a amostragem das amostras no armazém Santa Cruz do Rio Pardo, que é a cerealista que recebeu. A área não foi liberada para colheita, devido à produtividade média 894,21 quilos por hectare. Isso aqui é importante, porque geralmente, a hora que o perito ele faz a amostragem, está tudo certinho, assinou o laudo, ele já libera a área para o produtor colher. Quando tem alguma evidência que não está de acordo, ou quando a produtividade é muito baixa, como neste caso, o perito ele não libera a área porque a seguradora ela pode fazer uma reperícia. Lembra que tem lá o agravamento ou a revistoria? A seguradora também ela pode pedir a revistoria. Então, geralmente, quando é assim, demora aí, eles têm até 48 horas para estar liberando. Lógico que a gente, né, se for um caso urgente, a soja está ardendo, a gente entra com uma solicitação de liberação via seguradora na hora, tá? A metodologia da amostragem aqui, ela foi mecânica, né? A largura da plataforma, lembra que eu falei que tem que medir a plataforma na hora que chega? 4,5 metros. E quantos metros percorreu? Quanto que o GPS marcou ali, ó? 2.520. O item é 1. A área percorrida, esse vezes esse, dá 11.340. Chegou o caminhão lá para pesar na cerealista, que é a foto da balança que eu mostrei lá no slide. Tira a foto do peso bruto. Desconta a impureza e desconta a umidade. São os únicos descontos que tem, tá? E aí volta o caminhão vazio, tira a tara, o peso dele vazio, faz a conta, chega numa produtividade de quilos por hectare de 894,21. Dividir isso aqui por 60, se transforma em sacas. Então, aqui as observações finais. Ele foi realizada a amostragem com o objetivo de aferição da produtividade média do item. A perícia foi realizada conforme agendamento prévio com o segurado. De acordo com o segurado, foi realizada a amostragem pelo método mecanizado. Foi realizado o percurso em toda a extensão da área, totalizando 2.520 metros, ele repete aqui. Para a realização da amostragem, foi utilizada uma colheitadeira John Deere 1550. A área sinistrada condiz com a área apresentada no croquis, mais uma vez. Por isso que a importância de ontem, do treinamento de ontem sobre croquis. O segurado está ciente de que deve avisar a seguradora, central de atendimento, com antecedência de 15 dias da data da colheita? Sim. O segurado está ciente que qualquer agravamento do sinistro deve ser comunicado à seguradora? Então, liberou. Se chover uma chuva de pedra ou se não estiver batendo, tem que comunicar novamente, como eu disse anteriormente. O segurado está ciente de que a seguradora Sompo não comercializa produtos de qualidade? Não tem cobertura de qualidade do grãos. A gente falou isso no módulo 1 também. O perito autoriza nesta data a realização da colheita? Se sim, qual o tamanho da área? 0, porque, igual eu falei aqui, deu muito baixo a produtividade, ele não liberou na hora a colheita, né? E aqui, se tiver todo mundo de acordo, ele tira uma foto, a gente apagou aqui, ele tira uma foto do segurado autorizando e assina esse laudo aqui, assina no celular mesmo, eletronicamente. E o perito também assina. Dessa forma, a gente recebe, o perito fica com uma cópia desse laudo, a gente também recebe uma cópia do laudo. Então, o roteiro, vamos dizer assim, a história de uma regulação de sinistro, vistoria preliminar e final, resumidamente, acontece dessa forma. É muito tranquilo, tá, gente, uma vistoria. Se tiver tudo certo, o croquis certo, os prazos de acordo, a roça ali, igual eu falei, ela mostra tudo que a gente precisa ver.